própria segurança, não é? Porque ficou ameaçada. Vamos falar do mercado de seguros aqui da Bahia. Olha, que movimentou pelo menos 3 bilhões de reais nos primeiros 3 meses deste ano, o que equivale a um crescimento de 6,7% em comparação ao mesmo período do ano passado. Essa informação é da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que é vinculada ao Ministério da Economia. As modalidades de seguros com melhor resultado foram as de viagem, empresarial, automóvel, residencial e seguro de vida. Pois vamos entender melhor o comportamento desse mercado, conversando agora com o presidente do Sindicato das Seguradoras nos estados da Bahia, Sergipe e Tocantins, Alexandre Barbosa, conosco aqui no Issa Bahia. Prazer recebê-lo, muito obrigado por ter vindo. É todo meu, muito obrigado pelo convite. Dia. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos à disposição para falar um pouco aí do mercado de seguros da Bahia. Pois é, a gente observa desempenho positivo do mercado de seguros, especialmente nessas modalidades, não é, de viagem, empresarial, automóvel, residencial e seguro de vida, por razões específicas de cada uma dessas áreas, ou há um motivo comum que tem impulsionado os negócios de seguro privado? Podemos dizer que tem um motivo comum, sim. Agora, vale esclarecer que esses são alguns dos segmentos que tiveram crescimento, mas não foram só esses foram os de maior impacto, né? Como você mesmo citou, o mercado da Bahia movimentou no primeiro trimestre, já estamos com o quadrimestre atualizado, nós estamos falando de 3,7 bilhões de movimentação, e essas linhas são as que mais se destacaram. Muitas delas em decorrência do pós-pandemia, né? Um aprendizado que nós tivemos aí, ou que a nossa população teve durante a pandemia. No caso, que é uma consciência maior sobre a necessidade aí de buscar uma segurança, ou de buscar uma proteção através de várias modalidades de seguros. Dentre elas, o seguro de vida foi um grande destaque no pós-pandemia, mas aí podemos englobar aí o residencial, que teve um crescimento muito acelerado desde o ali finalzinho de 21, início de 22 para cá. No caso residencial, que teve a ver com a pandemia? Porque as pessoas ficaram mais tempo home, e por ficar mais tempo home também começaram a perceber a necessidade ou a necessidade de pequenos reparos ou de pequenos riscos que acometiam ali a residência, que eles acabavam não tendo uma visão clara sobre isso. E aí, estando ali no dia a dia, na movimentação do dia, todo dentro de casa, teve uma procura maior, e essa procura ela vem se expandindo aí ano após ano. Agora, seguros de viagem, por exemplo, na pandemia foi Parou, o inverso, foi quase Parou que tudo. zerou, exatamente. Praticamente zerou o seguro viagem durante a pandemia. Esse crescimento agora é reflexo da retomada mesmo, né, das viagens. Aí o seguro viagem já é um pouco diferente, mas a gente vê uma retomada muito grande aí do volume de viagens, não só viagens internacionais, como também viagens nacionais. E o crescimento é muito expressivo. Quando a gente fala em termos percentuais, nós estamos falando de mais de 100% de crescimento em relação ao ano passado. E o ano passado já havíamos presenciado um crescimento até maior que isso, mas um pouco do que você falou. Naquele período ali de 2020 e 2021, praticamente nós zeramos as viagens, né, de um modo geral. Então, inclusive, eu me lembro, na época da pandemia, que levantou-se uma polêmica em relação ao seguro de automóvel, porque também muita gente ficou parada, não é? Perfeito. Sem circular de carro por aí, ou seja, não havia riscos de acidentes com carro. E, então eu preciso ser ressarcido do que já foi pago. Isso, de fato, foi colocado em discussão e aconteceu? O que acontece, assim, teve uma queda de sinistralidade significativa ali, principalmente naquele primeiro ano da pandemia, principalmente no primeiro semestre ali da pandemia, né, em 2020. O retorno para a sociedade acaba que nós estamos falando de um contrato anual, né? Então, isso foi claramente percebido no ano seguinte, que a gente teve uma redução muito significativa aí no preço dos seguros de automóvel ali no final de 2020 até final de 2021, retomando novamente aí um aumento nas tarifas a partir do final de 2021, mas em decorrência do aumento da sinistralidade. Então, nós tivemos dois movimentos. Teve uma queda de sinistralidade, essa queda de sinistralidade ela reverteu em preços melhores nesse período, tá? Para quem estava contratando negócios novos. E isso foi o contrário, teve efeito contrário no final da pandemia. Quando realmente a economia voltou e o governo liberou para as pessoas voltarem do home office, teve o inverso. Aí as seguradoras haviam cobrado uma tarifa bem menor do que o esperado, porque estava considerando que a pandemia ia esticar um pouco mais. Aí aumentou tudo. E aí aumentou consideravelmente. O prejuízo em 2022, 2021
e boa parte de 2022 das seguradoras foi quase que unânime. A gente realmente teve uma sinistralidade muito acima da média. Isso já se estabilizou. Quando a gente olha agora os números de 2023, já está totalmente estável. Está estável porque deixa eu lhe falar que reclamar aqui como subiu muito o seguro do carro, rapaz. Mas aí temos que analisar vários fatores aí, né? Quando você fala de seguro de automóvel, é um dos seguros hoje onde as seguradoras têm uma margem muito pequena, realmente. A gente faz a parte atuarial aí tem um trabalho bem árduo. Por que a margem é pequena? Frequência de sinistro, roubo e furto, e várias, não só isso, mas também outros tipos de incêndio. Mas isso sempre foi assim? Sempre foi assim, perfeito. Por que agora só agora? Não, mas não é só de agora. A sinistralidade, quando você olha hoje um custo médio de sinistro hoje comparado com há um ano atrás ou no pré-pandemia, o custo médio de sinistro ele mais do que dobrou. Né? Eu posso dar exemplos assim para ficar mais claro para vocês. No pré-pandemia, uma perda parcial, ela tinha em média um custo aí na casa de R$4.000, R$4.500 de custo médio na perda parcial. Hoje essa perda supera R$10.000 por vários fatores. Pela modernidade dos carros, que hoje tem carros mais novos, que um farol custa R$30, R$40.000. Então, às vezes você imagina, um pequeno acidente não causa um custo tão grande. O fato nenhuma seguradora hoje opera no seguro de automóvel para ter uma rentabilidade aí muito superior a 5%, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, o seguro de automóvel aumentou sim, mas o ano passado comparando com o ano anterior. Esse ano, como eu estava falando para vocês agora, se você começar a observar de abril, maio e junho, a gente já percebe já um seguro mais equilibrado, um preço mais ou menos semelhante ao que foi o ano passado. Claro, reajustado pela inflação, que não tem como ser diferente, porque tudo corrige. Né? Tudo no mercado, tudo na economia é corrigido pela inflação. Seguro não é diferente. Porque quando eu vou reparar um carro, esse tudo reparo... Não, quase tudo. Pode dizer... O salário não é. Concordo. Quase tudo. Mas assim, as pessoas têm essa cultura... como é o salário, né? Pois infelizmente... A população em geral tem essa cultura de, sim, pagar-se a mesma coisa que pagou no ano anterior ou até menos que o ano anterior. Porque tem a questão do bônus, essa discussão. Só que nós temos que levar em consideração aqui o índice de frequência, se ele aumenta ou se ele diminui. Então, por exemplo, o índice de frequência. No pré-pandemia, o índice de frequência padrão, histórico, eu estou há 27 anos no mercado, ele sempre variou entre 8% e 9%, ou seja... de cada 100 veículos segurados, 8, 9 tinham uma colisão, seja parcial, seja total. Isso é o índice de frequência. No pós-pandemia, esse índice chegou a mais de 12 e ele se estabilizou na casa de 10, 11. Quando eu comparo com 8, 9 do passado, nós estamos falando de um percentual praticamente de 20% maior. E aí você me pergunta, por que isso aconteceu? Né? Aí nós temos suspeitas, claro. Tem a questão aí, eu acho que um pouco do impacto também da pandemia, que a gente passou a ser mais tecnológico. A partir do momento que a gente passa a ser mais tecnológico, infelizmente, os motoristas, mesmo sabendo que legalmente não podem utilizar de um smartphone durante a condução, vocês sabem que na prática isso é uma prática muito comum e a maioria dos acidentes, principalmente em vias públicas, é em decorrência de aquela olhada rápida de segundos ali no celular e acaba perdendo a atenção. Então, essa frequência ela não voltou ao patamar pré-pandemia, então é um dos fatores. O seguro hoje está mais caro do que ali no início ou no pré-pandemia. Mas o índice de roubo e furto também hoje ele é um pouco maior. Quando a gente compara aqui na Bahia, ele é um pouco acima da média nacional, mas nada de extraordinário, tão superior assim, mas a recuperação de veículos de furto e roubo aqui é um pouco menor do que a média nacional. Então, assim, são vários fatores. No caso do seguro empresarial, o que justifica também ter tido esse aumento? Seguro empresarial aí já é uma consciência maior dos empresários mesmo, não tem nada além disso. Tem um trabalho muito forte aí de todas as seguradoras e dos corretores de seguros também, divulgando fortemente. Seguro empresarial, a gente está falando do seguro que protege o patrimônio da empresa? Patrimônio, exatamente. Eu estou falando vamos citar o exemplo aqui do grupo à tarde aqui. Sim. É o seguro de todo o prédio, com todo o conteúdo,
com toda a operação, vamos dizer assim, que está dentro do grupo, entendeu? E resultado de uma conscientização maior, você acha? Sem dúvida uma conscientização maior, e tem um trabalho muito forte aí das seguradoras e dos próprios corretores de seguros, realmente conscientizando o cliente, às vezes de outras modalidades, que são pequenos empresários, da importância de se proteger o patrimônio. Porque assim, o seguro, de um modo geral no Brasil, ele ainda é pouco conhecido pela população em geral. Então, assim, às vezes você falar seguro de automóvel, por exemplo, é super bem aceito pela população brasileira. Vou te dar um número, não sei se você sabe disso, mas hoje apenas 34% dos veículos seguráveis no Brasil estão efetivamente segurados. Então, nós estamos falando aí que nós temos aí 66% aí que não buscam por seguro. Isso o seguro de automóvel, que é altamente popular. Né? E quando você vai para outros países, para países mais desenvolvidos, isso praticamente chega a zero, praticamente 100% dos riscos são segurados, além de várias modalidades de seguros seriam obrigatórias. Quando você fala, mudar um pouco, assim, a gente falou da pandemia, da conscientização do seguro de vida. Se a gente for fazer uma análise rápida, hoje um pai de família que tem filhos dependentes e que ele é o gerador de renda da família, não ter um seguro de vida hoje é preocupante, né? Porque se essa pessoa... Tem que escolher se paga a conta do mercado ou se compra o seguro. Bom, foi boa essa colocação, porque aí é onde entra realmente a falta de conhecimento da população em geral. O seguro de vida hoje, ele pode custar muito barato. Um pai de família hoje, qualquer pessoa de qualquer classe social tem condições de contratar um seguro de vida. Então, você tem condições de contratar um seguro de vida pagando a partir de R$5 por mês. Mas em compensação, o que vai receber no caso da falta da pessoa é um valor bem menor. Bem menor, mas compatível com a renda. Tá? Então, assim, uma pessoa que tem um salário mínimo como renda e cuida da família com salário mínimo não precisa ter um seguro de 1 milhão. Né? O objetivo do seguro de vida... é quase uma poupança, né? O seguro de vida, na verdade, ele não é para melhorar a vida da família no pós-partida ali do gerador da renda, mas para que a família possa dar continuidade naquela mesma proporção. E tem então, ele não tem a obrigação de contratar um valor exorbitante e pagar um valor exorbitante. Então, isso se engana muito, porque as pessoas fazem a comparação com o automóvel. Caramba, se eu tenho um automóvel de 50 mil, pago R$2.000 de seguro... Eu vou segurar minha residência, caramba, eu vou pagar quanto de seguro? Só que o seguro residencial é infinitamente menor, né? Ele é muito mais barato do que o seguro de automóvel, assim como o seguro de vida e outras modalidades também. Existe no mercado modalidades, digamos, inusitadas de seguro? Por exemplo, Ernesto, que se quiser segurar a voz, essa belíssima voz dele, é possível? É possível. Existem, aqui no Brasil não é tão comum, mas existem sim operações mais específicas para seguros bem inusitados, como o exemplo que você citou. É possível, mas não é um produto que está à disposição, vamos dizer assim, na prateleira. Tem que ser criado. Tem que ser customizado, tá? Mas é possível sim. Perspectiva para esse ano, então, das melhores. Das melhores. Para esse ano, a gente tem a expectativa aí, o mercado de seguros como um todo, a gente deve fechar o ano, estamos esperando fechar acima dos 2 dígitos. Nesses 4 primeiros meses do ano, quando a gente olha o total das modalidades, a gente ainda não chegou a esse patamar, está na casa aí a nível Brasil de 8,2% de crescimento, quando eu olho todas as modalidades, mas com certeza a gente deve superar aí os 2 dígitos. Alexandre Barbosa, que é presidente do Sindicato das Seguradoras nos estados da Bahia, Sergipe e Tocantins, dando um alento aí para quem atua nesse mercado e dando também um alento para quem precisa de seguro, não é? Nem todos eles são tão caros assim. Muito obrigado, Alexandre. Abraço, obrigado até uma próxima. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí sempre que precisarem. Um grande abraço aí para todos os ouvintes. Tá certo, um abraço também. Bom dia para você. Agora 9 para as 8 na Tarde FM.